E se eu te dissesse que o estopim da próxima grande crise global pode não vir de Wall Street, como todo mundo espera, mas de um lugar que, olha, quase ninguém está prestando atenção? Pois é, a gente vai mergulhar fundo nessa história porque tem uma estabilidade de décadas que está por um fio. E o epicentro de tudo isso, o Japão. Essa é a grande questão, né? Tipo, o que acontece lá em Tóquio não deveria ficar em Tóquio? Porque um problema que parece ser só deles pode acabar virando um tsunami financeiro que afeta todo mundo, inclusive a gente aqui no Brasil. A resposta a gente está meio que escondida na arquitetura do sistema financeiro dos últimos 30 anos. Imagine a economia global como um mecanismo gigante, todo interligado. E o Japão? Bom, o Japão é quem está segurando o pino da granada. E esse pino, essa pecinha que segura tudo, é uma taxa de juros que ficou praticamente em zero por décadas. O problema é que agora a inflação chegou com tudo por lá e está forçando o país a puxar esse pino. E a gente precisa entender o que vai acontecer quando essa granada finalmente explodir. Beleza, mas para a gente entender por que essa granada sequer existe, primeiro a gente precisa dar uma olhada nas rachaduras, sabe? Na base de tudo. Porque o Japão é sim um gigante econômico, mas é um gigante com pés de barro. Olha esse número, 260%. Guarda bem ele. É isso mesmo. Esse é o tamanho da dívida pública do Japão, comparado com tudo que o país produz em um ano inteiro. É um número tão, mas tão grande que fica até difícil de visualizar, né? E para ter uma noção do que isso significa na prática, esse gráfico aqui ajuda muito. A dívida do Japão faz a dos Estados Unidos, que já é enorme, parecer pequena. É uma situação pior do que a da Grécia lá no pico da crise de 2011. Só que tem uma pequena diferença. A economia do Japão é tipo 20 vezes maior que a da Grécia. Ou seja, é uma bomba relógio fiscal de proporções assim gigantescas. E aí vem a pergunta de trilhões de ienes, literalmente. Quem é que vai pagar essa conta? Porque pensa bem, uma dívida desse tamanho precisa de uma população jovem, trabalhando, produtiva, pagando imposto. E é exatamente aqui que o segundo problema, que talvez seja até mais sério, entra na história. Dá uma olhada nessa imagem. É uma pirâmide, só que invertida. Essa é a chamada armadilha da morte demográfica do Japão. A população não está só envelhecendo, ela está encolhendo. Para se ter uma ideia, em 2024, para cada um bebê que nasceu, mais de 2 pessoas morreram. Se lá nos anos 90 a gente tinha 5 trabalhadores para cada aposentado, hoje são menos de 2. Menos gente trabalhando significa menos impostos sendo pagos para cobrir uma dívida que não para de crescer. A conta, assim, simplesmente não fecha. Aí fica a pergunta, né? Como é que um país com esses problemas todos conseguiu não só ficar de pé por tanto tempo, mas ainda por cima financiar o resto do mundo? A resposta é uma espécie de engenhoca financeira que funcionou como uma máquina de dinheiro grátis por uns 30 anos. O nome técnico é Yen Carry Trade, mas vamos chamá-lo pelo que parece ser, um glitch de dinheiro infinito. Funciona assim, em 4 passos bem simples. Primeiro, os grandes investidores pegam ienes emprestados lá no Japão, pagando juros de zero, nada. Segundo, eles trocam esses ienes por dólares. Terceiro, investem essa grana em algo que pague juros mais altos, como os títulos do Tesouro Americano, por exemplo. E quarto, eles embolsam a diferença. É basicamente um lucro quase sem risco, uma jogada que movimentou mais de 20 trilhões de dólares. O resultado de tudo isso é o que essa imagem mostra muito bem. Na prática, o Japão se tornou o grande banqueiro do mundo, principalmente dos Estados Unidos. Toda essa grana do carry trade, junto com os dólares que o Japão ganhava exportando seus produtos, era usada para comprar títulos da dívida americana. Foi esse fluxo gigantesco de dinheiro que manteve o sistema global girando e os juros americanos baixinhos por décadas. Só que, como toda festa, uma hora ela acaba. E essa, que durou 30 anos e foi bancado com dinheiro japonês, tá chegando ao fim. E o que tocou o despertador para acordar todo mundo foi um velho conhecido nosso, a inflação. Depois de décadas com preços super estáveis, quase parados, a inflação explodiu no Japão em 2022. E os motivos são bem parecidos com os que a gente sentiu aqui. Energia mais cara, a guerra na Ucrânia, tudo isso junto. O poder de compra do pessoal lá começou a derreter e a pressão da população para que o governo fizesse alguma coisa ficou gigante. E a atitude veio. Para tentar salvar a própria moeda, o Banco do Japão fez o que todo mundo achava impossível: subiu os juros. Foi um aumento mínimo, bem pequeno, mas foi o suficiente para fechar a torneira do dinheiro grátis. Porque com juros positivos no Japão, aquele glitch de dinheiro infinito simplesmente para de funcionar. A ordem agora virou o contrário: vender tudo o que tiver pelo mundo e trazer o dinheiro de volta para Tóquio. E rápido.
Isso coloca o Japão numa verdadeira sinuca de bico, que os especialistas chamam de espiral da morte fiscal. Pensa só. Opção 1. Não sobe os juros e assiste a moeda, o iene, virar pó, o que deixa a população mais pobre. Opção 2. Sobe os juros para salvar a moeda, mas aí corre o risco de quebrar o próprio governo, que não vai conseguir pagar os juros daquela dívida monstruosa que a gente viu. É um cheque-mate, não tem saída fácil. E agora que a gente começa a seguir o rastro desse tsunami global. Como é que essa decisão super complicada, lá em Tóquio, vira uma onda de choque que atravessa o oceano e chega até aqui? E o primeiro tremor a gente já sentiu. Em agosto de 2024, um aumento de juros de mísero 0,25% já causou pânico. A Bolsa do Japão teve seu pior dia desde 1987. A Nasdaq, a bolsa de tecnologia americana, caiu 10%. E o Bitcoin despencou 23%. O que foi isso? Foi o mercado inteiro correndo para vender ativos ao mesmo tempo para conseguir cobrir as apostas daquela jogada do carry trade. O próximo domínio a cair é o mercado americano. Quando os investidores japoneses começam a vender os títulos do Tesouro Americano em massa, o preço desses títulos despenca. E aqui está o pulo do gato. Quando o preço de um título cai, a taxa de juros que ele paga sobe. Isso não só deixa a dívida dos Estados Unidos mais cara, como também suga todo o dinheiro, toda a liquidez do sistema. E o pior, o Banco Central americano não tem controle sobre isso. A liquidez do mundo, por décadas, dependeu do Japão. E aí, o tsunami finalmente chega no Brasil. Em momentos de crise global, o dinheiro some primeiro dos mercados que são vistos como mais arriscados, como o nosso. O resultado prático disso no dia a dia: dólar disparando. E com dólar alto, tudo que é importado fica mais caro. Combustível, eletrônicos, até comida. Para piorar, o nosso Banco Central acaba sendo forçado a manter os juros aqui nas alturas, o que freia a economia, tudo isso para tentar evitar uma fuga de capital ainda maior. Ok, eu sei, o cenário parece bem assustador, mas a ideia aqui não é criar pânico, e sim falar de preparação. Entender como o jogo funciona é sempre o primeiro passo para não ser pego de surpresa. Pensa nisso aqui como seu painel de controle da crise. São os sinais vitais que a gente precisa ficar de olho nas próximas semanas. Se os juros no Japão continuarem subindo, se os juros dos títulos americanos de 10 anos dispararem e se a cotação do dólar em relação ao iene cair muito, tudo isso são sinais de que a tempestade está ganhando força. Mas o Brasil não está totalmente indefeso, tá? Existe uma coisa que a gente pode chamar de escudo brasileiro, que pode proteger a gente. Ele tem 3 partes. Primeiro, contas públicas em ordem, para a gente não depender de dinheiro especulativo. Segundo, as nossas reservas em dólar, que ajudam a controlar o câmbio. E terceiro, políticas para atrair investimento de verdade, produtivo. O grande problema é que, sem fazer o dever de casa fiscal, esse escudo fica bem frágil. E no nível pessoal, o que dá para fazer? Bom, a lógica é meio parecida. Primeiro, diversificação internacional, ou seja, não deixar todo o patrimônio em reais. Segundo, buscar ativos reais, coisas como imóveis, ouro ou até criptoativos que não podem ser impressos sem parar pelos governos. E terceiro, uma regra de ouro em qualquer crise: caixa é rei. Ter dinheiro disponível, líquido numa crise, te dá a chance de comprar ativos excelentes por um preço muito mais baixo. No final das contas, tudo se resume a essa frase: o mundo real exige ativos reais. Quando a era do dinheiro fácil, do dinheiro impresso, do nada, acaba, o valor tende a voltar para as coisas que são tangíveis e escassas. E a gente termina com essa reflexão. Aquela era do dinheiro grátis, que moldou a economia como a gente conhece por 30 anos, aparentemente chegou ao fim. A pergunta que fica no ar é: o patrimônio de cada um está preparado para esse mundo real que está batendo nossa porta?